Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra o seu evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se aproxime da pessoa, mesmo não conhecendo, mostra para ela onde que nós vamos ler. Está escrito assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Amém? Eu vou ler de novo. Nós estamos sabendo então que há quase 2000 anos atrás viveu uma moça chamada Tabita, Dorcas, é a mesma pessoa, e ela ficou doente e morreu. E ela era uma discípula do Senhor Jesus. Toda pessoa que segue Jesus é discípulo de Jesus. Você entende? Discípulo não são só aqueles 12. Toda pessoa que segue Jesus é discípula de Jesus. Tanto é que Jesus mandou pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E esta moça, a Tabita, ou Dorcas, era discípula de Jesus. Mas ficou doente e morreu. Vou ler de novo. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Agora eu leio mais uma vez e vou pedir que cada pessoa aqui na sede da Paz e Vida de Fortaleza repita em seguida. Vamos lá. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Morreu, não é? Colocaram o corpo dela num quarto alto, depois de lavarem a defunta. Não é assim que fazem quando uma pessoa morre? Lava o defunto. Hoje em dia existe até maquiadora de cadáver. Enfeitam o defunto, colocam a melhor roupa, enfeitam a falecida, não é? Pegaram Dorcas, lavaram todo o seu corpo, certamente colocaram uma roupa bonita e depositaram o seu corpo num quarto alto. Está morta. Você acredita nisso? Acredita que existiu essa moça chamada Tabita, Dorcas, que ficou doente e morreu? Muito bem. Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. De novo, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e dando glória. Você que está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Isso, diga glória, glória, glória. Você que está dirigindo e ouvindo pela rádio, dê glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, recebe agora o louvor, não apenas do povo que está aqui na sede da Paz e Vida de Fortaleza, mas todos os que em toda parte estão te glorificando agora. Recebe o louvor de cada vida,
e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, o teu povo quer ouvir o Senhor falar. Não deixe o pregador sozinho. Não deixe o pregador falar da sua própria mente ou da sua própria vontade. Vem agora com teu espírito e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e fale com cada vida que está aqui nesta igreja, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? É demais, é gostoso demais, não é? Senta, por favor. Quando a gente lê esse versículo 36, que falou principalmente da tradução do nome de Tabita, Dorcas, a gente vê que o nome desta moça falava muito da personalidade dela, do tipo de pessoa que ela era. Porque Tabita ou Dorcas quer dizer gazela, aquele animal que parece uma cabra, só que é maior, que tem assim os chifres em forma de uma espiral. É um animal que tem pernas longas, um animal elegante, um animal bonito, dócil. E Dorcas era uma pessoa assim, uma pessoa elegante, uma pessoa bonita, uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa. E quando a gente vê qual é o costume da gazela, a gente começa a ver como que Dorcas também vivia. Porque a gazela, ela procura sempre o sossego, o lugar mais tranquilo. A gazela, ela é muito rápida, é um dos animais mais rápidos que tem. E Dorcas era uma pessoa rápida, despachada. Não era aquele tipo de pessoa que anda arrastando o pé, devagar, quase parando. Ela era rapidinha, tudo que ela ia fazer, muito rápida. E Dorcas, como as gazelas, gostava das maiores alturas, porque a cabra montês, ela gosta de escalar o monte, ficar no lugar mais alto, gosta de pastar nos lugares altos. E Dorcas gostava muito de estar sempre nas alturas com Deus. Eu tenho a impressão que este quarto alto, onde colocaram o cadáver de Dorcas, provavelmente era o lugar alto que Dorcas, a gazela, gostava de subir para orar a Deus. Então Dorcas era uma pessoa, inclusive formosa, formosa como uma gazela. Não formosa apenas de aparência, mas formosa como pessoa. Uma pessoa bonita mesmo. As palavras que Dorcas dizia para quem estava cansado, para quem estava triste, para quem estava angustiado. As palavras que Dorcas dizia para a pessoa que estava abatida, desanimada, eram palavras formosas. Ela sempre tinha uma palavra boa. Era de fato uma discípula de Jesus. E ela tinha como qualidade uma extrema generosidade. Todo o tempo livre que ela dispunha, ela ficava confeccionando roupas, túnicas, vestidos, para dar a alguém que precisava. Ela não dava roupas usadas para as pessoas. Ela não pegava no guarda-roupa aquilo que não prestava mais, ou uma roupa que ela não gostasse mais. Dorcas, livre como uma gazela, aproveitava todo o tempo livre que ela tinha para costurar, confeccionar roupas. E quando aquela roupa ficava pronta, e ela fazia isso com extrema rapidez, ela ia e levava para a pessoa necessitada. E não dava apenas vestidos ou roupas, ela fazia esmolas também. Quando ela via que a necessidade da pessoa não era só de roupa ou de calçados,
Quando Dorcas via que a pessoa estava passando necessidade, ela dava esmolas em dinheiro para a pessoa comprar alguma coisa para comer. Dorcas era uma pessoa assim, bonita, generosa, rápida, despachada, uma discípula de Jesus, uma pessoa dedicada não somente a Deus, quando ela orava lá nos lugares altos, mas dedicada também aos próximos, aos necessitados, aos aflitos, de modo que se tornou uma pessoa profundamente querida pela comunidade de Jope. Jope era uma cidade marítima, aliás, Jope era a mesma cidade de Jonas. E ela morava lá em Jope, e todo mundo gostava de Dorcas. Todo mundo gostava daquela moça. Olha, se tinha alguém que o povo admirava, que o povo dava testemunho de que era realmente uma pessoa especial, esse alguém era Dorcas. Todos gostavam dela, por causa da sua maneira de viver, por causa do testemunho que ela dava, pelas atitudes que tomava, pelo desprendimento que tinha, pelo coração generoso, por se preocupar com as pessoas que sofriam, com as pessoas que precisavam. Todo mundo gostava de Dorcas. Era uma pessoa muito amada em Jope. Todo mundo a conhecia, a respeitavam muito. Quando Dorcas passava, muitos a cumprimentavam, muitos a reverenciavam, muitos a elogiavam, muitos a honravam, porque Dorcas, sem querer glória de ninguém, fazia com que as pessoas a admirassem. Ela era um exemplo para todo mundo na cidade de Jope. Todos a amavam muito, até pessoas que não eram da religião, porque ela não fazia caridade e esmolas só para quem era da igreja. Todo mundo ela ajudava. Por isso Dorcas se tornou muito popular. Dorcas se tornou uma pessoa muito querida. Mas infelizmente, ainda jovem, ficou doente. Talvez por se preocupar tanto com os outros, ela não se preocupava com ela mesma. Talvez por querendo sempre levar alimento para os famintos e roupa para os que não tinham, usando todo o tempo para trabalhar e agir, provavelmente ela não tinha tempo para ela mesma, não se alimentava direito, não se preocupava com isso, não se preocupava com ela mesma, só com os outros. Talvez. O fato é que ela enfermou, ficou doente, e aquela doença conduziu Dorcas, Tabita, para a morte. Quando Tabita morreu, quando Dorcas morreu, foi uma tragédia. Ninguém se conformava e ninguém entendia o propósito de Deus. Muitos chegaram a dizer: tanta gente ruim e ordinária nesse mundo que devia morrer, porque não valem nada. E agora Deus vem e tira essa verdadeira mulher santa, uma pessoa tão boa, uma pessoa que só fazia o bem, uma pessoa tão caridosa. Deus leva embora uma pessoa que não merecia. Muita gente não compreendeu aquilo e começou até a murmurar. E até hoje nós temos o costume de fazer isso. Quando morre uma pessoa boa, uma pessoa que nós admiramos, uma pessoa que nós sabemos que é especial, a gente sente tanta tristeza, aquilo dói demais. E a gente até diz: Deus, por que o Senhor não leva um bandido? Por que o Senhor não leva o assassino? Por que o Senhor não leva a pessoa ruim? Por que o Senhor não leva aquela pessoa que não vale nada? Poxa, levar uma pessoa boa como essa? Deus, nós não entendemos. Mas é impossível que os bons continuem nesse mundo. Essa que é a verdade.
Deus recolhe primeiro os bons. Se a pessoa vive de uma maneira especial, fazendo da sua própria vida um testemunho de louvor a Deus, se essa pessoa é boa, se essa pessoa ama o próximo, com certeza ela não vai ficar muito tempo nesse planeta, não. Porque este lugar é um lugar onde há muito sofrimento, violência, maldade. E existe um lugar muito melhor, onde Deus refugia as pessoas que são boas. Deus pega as pessoas especiais do mundo e pode reparar, morrem cedo. Morrem muito cedo. Eu não estou falando de um moço, uma moça que se envolve com traficante, bandido, né? Com a marginalidade e morre cedo. Não estou falando de um moço que enche a cara, pega o carro e dá uma trombada, fazendo racha e morre. A pessoa morreu cedo por imprudência, porque se envolveu com maus elementos. Estou falando de pessoas boas, realmente boas, que vivem para o próximo e para Deus. Você pode reparar que esta pessoa vai morrer cedo, porque Deus vai recolher esta pessoa. Às vezes nós não entendemos, mas é justamente o refúgio de Deus. Dorcas, como era a Tabita, a gazela, a corça, que gostava dos lugares elevados, de estar sempre com Deus, Deus com certeza disse: Dorcas, eu também gosto de você. Eu quero você mais perto de mim, vem para cá. Aí Deus usou a doença para tirar aquela vida. Fica comigo, Dorcas. Tem um lugar muito melhor para você. E Dorcas foi. Só que aqui na terra ninguém se conformou. Na terra ninguém aceitou. Pessoas que eram da igreja, da comunidade de Jope, ficaram espantadas. Oravam a Deus, reclamavam até, mas pegaram o corpo, porque já que não tinha outra coisa para fazer, lavaram, colocaram uma bonita roupa e depositaram o corpo de Dorcas naquele lugar alto, um quarto alto. Ficaram sabendo que Pedro estava lá perto e mandaram então chamar Pedro para que fizesse a cerimônia fúnebre, porque uma pessoa tão especial que morreu e que chocou a comunidade de uma maneira tão grande, aquela pessoa merecia uma homenagem especial, a última homenagem. E chamaram Pedro para fazer a cerimônia fúnebre. Mandaram chamar Pedro, para que Pedro viesse e dissesse uma palavra para confortar a comunidade e até para explicar para as pessoas por que Deus levou alguém tão especial de maneira tão precoce. Então mandaram chamar Pedro e Pedro veio. E quando Pedro chegou ali, naquele lugar, as viúvas cercaram Pedro, o rodearam e choraram muito. Viúvas que eram socorridas por Dorcas, viúvas que ninguém ajudava, mas Dorcas estava sempre suprindo. Essas viúvas se aproximaram de Pedro e começaram a mostrar a ele todos os trabalhos manuais que Dorcas tinha feito para elas. Olha aqui, vamos ver comigo, versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. As viúvas cercaram Pedro, aquelas velhinhas, cercaram Pedro, disseram: Pedro, olha só, está vendo essa túnica que eu estou usando? Olha que bonita. Foi a pobrezinha que fez. Coitada da Dorcas. Não é? Sim, que estavam fazendo. Outras falavam: olha esse vestido. Eu nunca esqueço o dia que ela veio em casa e me deu esse vestido. Tadinha. Essas mãozinhas.
trabalharam tanto. Olha, Pedro, olha como ela era caprichosa. Olha que vestido bonito. Pedro foi ficando quebrantado, né? E as viúvas rodeando Pedro e dizendo: Pedro, olha só a roupa que ela fez. Olha que bonita. E Pedro sem palavras. E a defunta lá, com as mãos cruzadas assim. Mortinha, mortinha. Tadinha, Pedro, nunca mais vai ficar conosco. Ai, Pedro. Choraram muito, né? Choraram muito. E mostravam para Pedro, é isso que eu quero destacar aqui, ó. Mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mostravam as coisas que Dorcas fizera enquanto estava viva. Agora, nós sabemos que a salvação é totalmente pela graça sem merecimento, não é isso? Somos salvos pela graça. Mas não resta dúvida nenhuma que as boas obras são consequência da salvação. Por que Dorcas era uma pessoa tão amorosa, tão generosa, tão prestativa, tão boa? Porque ela era discípula de Jesus. Quando você se torna um discípulo, uma discípula de Jesus, você automaticamente começa a produzir bons frutos. Você pode ter sido a pessoa mais violenta, ruim, egoísta, perversa no passado. Mas quando você se torna discípulo de Cristo, ou discípula, você muda completamente. E aí surgem os frutos da salvação. A salvação não é pelas obras, mas toda pessoa salva produz boas obras. Não é isso? Jesus disse: não pode a árvore boa produzir maus frutos. Se a pessoa é salva e está produzindo maus frutos, ela precisa rever aí a sua salvação, porque ela está enganada. A árvore boa não pode produzir maus frutos. Nós não somos salvos pelas obras, mas toda pessoa salva produz boas obras. E a gente vai ver aqui, amados, agora eu quero que você acompanhe comigo, que o fato de estarem mostrando a Pedro as boas coisas que Dorcas tinha feito, nós vamos ver que as boas obras de um salvo não podem ser ocultas e nem pode se ocultar. É impossível se ocultar. Vamos ver comigo aqui na primeira carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Vamos ler no capítulo 5, versículo 25. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. As boas obras são manifestas, amados, assim também como as más obras são manifestas. Se tudo que a pessoa faz de errado não fica em oculto, por que as boas coisas que a pessoa faz deveriam ficar ocultas? As boas obras aparecem. A pessoa tem que produzir essas boas obras. O povo evangélico, de um modo geral, repudia as boas obras e comete um erro. Porque acaba se arraigando tanto no conceito da salvação pela graça, que se esquece das boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. E essas boas obras têm que aparecer. E têm que ser praticadas, inclusive. Eu quero ler com você, aqui na carta também de Paulo, que foi escrita para Tito. E Tito, a sua carta você acha logo depois de Timóteo aí. Veja comigo que Jesus Cristo nos salvou para fazermos boas obras. Carta de
Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha o que está escrito. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo porque eu fui remido pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas Cristo nos salvou para que a gente faça boas obras. Um povo zeloso de boas obras. Quando você recolhe a mão e não dá uma esmola, você não está sendo zeloso de boas obras. Quando você acena para o mendigo dizendo não, 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 para que ele nem chegue perto de você, você não está sendo zeloso de boas obras. Quando você deixa de socorrer uma pessoa que precisa, um parente, um vizinho, um desconhecido ou até um inimigo, você não está sendo zeloso de boas obras, porque Cristo nos separou para si, nos comprou para si, como um povo especial, zeloso de boas obras. Quero que você veja aqui no capítulo 3, versículo 7, que de fato nós somos salvos pela graça, mas as boas obras têm que nos acompanhar, e os evangélicos precisam despertar para isso. Veja o versículo 7 e 8. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Somos salvos, mas temos que nos aplicar às boas obras. A árvore boa tem que produzir bons frutos. Veja o versículo 14. Está escrito assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Nós temos que aprender, amados, a nos aplicar às boas obras, naquilo que é necessário, para que não sejamos infrutuosos. A esmola, a caridade, a ajuda para o necessitado, a boa vontade de ajudar o próximo, nós precisamos nos aplicar a isso. Não porque queremos merecer a salvação, mas porque isso é um fruto da salvação. Se você não praticar essas coisas, você vai ficar infrutuoso. É uma árvore sem frutos, e uma árvore sem frutos não presta para nada, a não ser para ser cortada. Então nós temos que nos aplicar às boas obras. Vamos ver também a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24. A necessidade de nos estimularmos para fazer boas obras. E é isso que a palavra está tentando fazer com você agora. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Os cristãos precisam se preocupar com isso. Eu vejo que às vezes o coração do povo de Deus está meio endurecido para a caridade. Aquela caridade que Dorcas fazia, aquela generosidade, atender a viúva, o órfão necessitado, o faminto, o desempregado, a pessoa que está doente, a pessoa que está abatida, cansada. Nós precisamos nos estimular a praticar boas obras. Isso tem que fazer parte da nossa vida cristã. O apóstolo Pedro, que é aquele que foi chamado e que está lá no quarto de Dorcas, vendo o cadáver, o apóstolo Pedro escreveu uma carta também e comenta esse assunto. Vamos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Olha só. Está escrito assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, quer dizer, entre as pessoas que não são da comunidade, que não são da igreja,
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Se você praticar boas obras, aquelas pessoas que falam mal de você vão ficar sem graça. Porque se estão falando coisas absurdas a teu respeito, só porque você é cristão, só porque você é cristã, ao verem as boas obras que você faz, essas pessoas vão ser obrigadas a glorificar a Deus e elas vão ter que se calar, mesmo porque não há argumento. Como que, se esse cristão, essa cristã, esse crente, essa crente, como que essa pessoa pode ser um herege se essa pessoa faz estas coisas? Olha só as coisas boas que esta pessoa está fazendo. Eu não gosto de crente, mas tenho que reconhecer que esta pessoa faz coisas que nunca vi alguém na minha religião fazer, não é? Então a pessoa vai glorificar a Deus porque está vendo a sua boa obra, e é isso que Pedro escreveu, confirmando aquilo que o Senhor Jesus havia falado. Então vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Hoje eu estou vendo que os mendigos de Fortaleza e do Ceará vão ser todos socorridos por você. E se acontecer hoje de aparecer um mendigo na tua frente, ele é um sortudo. Porque não vai precisar nem falar nada, vai estender a mão, vai ganhar a maior esmola que ele já ganhou na vida. Não é? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas têm que ver as nossas boas obras para glorificar a Deus e não para que nós sejamos glorificados. Daí Jesus ter dito, não façam essas coisas para aparecerem. No Evangelho mesmo de Mateus capítulo 6, versículo 1, está escrito assim, que Jesus falou: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras, amados, como resultado da nossa salvação, como consequência direta da nossa salvação, tem que ser feita não para aparecermos, ou para sermos glorificados pelos homens, para as pessoas dizerem, olha como ele é generoso, como ela é generosa. Não. As nossas boas obras têm que glorificar o nosso Pai Celestial. O objetivo da boa ação, da caridade, da esmola, é glorificar a Deus, e não o próprio homem, o próprio ser humano ser glorificado. E Dorcas, Tabita, tudo que ela fazia era para a glória de Deus. As pessoas davam testemunho de como ela era realmente uma pessoa de Deus. Nós damos testemunho, Pedro. As coisas que ela fazia, ela era realmente uma discípula do Senhor. Então a vida de Dorcas, enquanto viva, serviu para dar glórias a Deus. E isso foi maravilhoso. Jesus Cristo nos ordenou a fazer isso. Ela, como era discípula de Jesus, fazia. E o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, tem uma palavra muito especial para quem é discípulo, discípula de Jesus, tal como Dorcas. Uma palavra especial, uma promessa maravilhosa para depois que a pessoa morrer. Vamos lá? Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Repare, não adianta eu ser caridoso sem ser do Senhor. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Quer dizer, a pessoa é de Cristo primeiro. Porque caridade sem Cristo é hipocrisia. Caridade sem o amor de Deus não é uma obra do Espírito e nem uma consequência da salvação.
A verdadeira caridade, ela vem por causa do amor. Então, bem-aventurados estes mortos que morrem no Senhor, quer dizer, as pessoas que são salvas. Sim, diz o Espírito, olha, é o Espírito falando, o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Dorcas, Tabita, está morta, mas as suas boas obras a seguiram. Pedro está lá rodeado pelas viúvas e pelas pessoas que Tabita ajudou, e essas boas obras seguiram a defunta. Ela está lá morta, e todas as viúvas rodeando Pedro e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fez por caridade, por ser discípula de Cristo, socorrendo as pessoas pobres e necessitadas. Essas obras a seguiram ali no funeral. Estão dizendo: veja Pedro, olha o que ela fazia, olha como ela era boa, olha só quanta coisa ela fez. Suas obras a seguiram, mas agora Dorcas, Tabita, está descansando, não é? Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem do trabalho e as suas boas obras os sigam. Agora a Dorcas está descansando, está lá deitada, não vai mais fazer túnica, não vai mais fazer vestido, porque agora está descansando. Então o apóstolo Pedro, vendo tudo aquilo, o testemunho que estava sendo dado daquela moça, a pessoa especial que ela era, o apóstolo Pedro também não se conformou. Puxa, como é que uma pessoa assim morre, não? Quando Judas Iscariotes se enforcou, bem feito, aquele mereceu. Quando Herodes morreu comido de vermes, bem feito, aqueles mereceram. Mas essa moça, não, uma moça dessa, que fez toda essa caridade, que amou o próximo, nem Pedro se conformou. E Pedro, tomado por uma revolta santa, começou a se lembrar das coisas que Jesus Cristo fez quando estava com eles na Galileia, quando andou pela Judéia. Pedro começou a se lembrar, e veio à memória de Pedro uma ressurreição que Jesus fez anos atrás, de uma menina chamada Talita, que havia morrido, a filha de Jairo. Pedro se lembrou que Jesus disse: ela não está morta, mas dorme. Ele olhou para Dorcas, e ela estava tão linda, deitada ali sobre aquela mesa, e a impressão que se dava é que ela estava dormindo realmente, mas estava morta, gelada, mas um semblante de descanso tão grande que parecia realmente que estava dormindo. Pedro foi se lembrando de tudo isso. Puxa, eu fui com Jesus aquela vez na casa do Jairo, a filha dele tinha morrido, era um funeral, já estavam chorando, velando o cadáver. Aí Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormia, e todo mundo começou a rir, porque sabiam que ela estava morta. Quer dizer, eu sei que Dorcas está morta, mas a Talita lá atrás, a filha do Jairo, também não estava morta? Jesus disse que ela estava dormindo. Eu tenho que acreditar nisso. Está dormindo. E como é que foi mesmo? Como é que Jesus fez? Jesus pegou o Tiago, pegou o João, pegou o pai da menina, o Jairo, pegou a mãe da menina, pôs todo mundo para fora do quarto, mandou todo mundo sair de perto do cadáver, e aí ele mandou a defunta levantar. É isso mesmo. Jesus disse para aquela menina morta: Talita, levanta-te. Foi isso. Foi isso. Pedro teve a ideia. Aquelas viúvas em volta dele chorando, ele falou: saiam do quarto. Vão saindo do quarto. Vou tirando todas as viúvas. Saiam daqui, saiam do quarto. Saiam do quarto. Fez igual Jesus. Jesus tirou todo mundo do quarto daquela menina morta. Pedro faz igual. Discípulo tem que fazer igual ao mestre. Então ele mandou todo mundo sair do quarto. É isso que a gente lê aqui. Vamos lá? Vamos conferir? Atos, né? Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro
fazendo-as sair a todas. Mandou sair todos. Aí Pedro, quando ficou sozinho no quarto com a defunta, falou: bom, agora estou eu, a defunta, e eu creio que Jesus Cristo está aqui. Eu não estou sozinho com essa morta aqui nesse quarto. Jesus, eu não estou te vendo, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Jesus, fiz igual o Senhor, mandei todo mundo sair do quarto. Agora eu vou orar. Aí ele pegou, ajoelhou ao lado da mesa onde estava a Dorcas, a Tabita, estendida. E ele começou a orar. Ali diz que ele só orou, não é? Não fala o que ele orou, mas está na cara. Eu sei que oração Pedro fez. Pedro começou a orar dizendo: Jesus, o Senhor não fez assim com a filha de Jairo, mandou todo mundo sair. Aí o Senhor disse: Talita, levanta-te. E eu vi, Jesus, aquela menina ressuscitou, ela estava morta. Essa daqui na minha frente está mortinha. Ó, está gelada. Jesus, quando o Senhor foi ressuscitar o irmão da Maria e da Marta, o Senhor não disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o Senhor disse também: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida, porque o Senhor mesmo ressuscitou. Eu não estou te vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui nesse quarto. Agora, Jesus, eu vou fazer a mesma coisa que o Senhor fez. Aí Pedro levantou. E não foi por acaso que ela se chamava Tabita, porque a filha de Jairo no passado chamava Talita. Talita quer dizer menina. Tabita quer dizer gazela. Não é? Mas um nome lembra o outro, uma situação lembra a outra. Pedro lembrou de tudo. Jesus falou lá atrás: Talita, levanta-te. Tabita, levanta-te. E a defunta sentou na mesma hora e ressuscitou. Abriu os olhos, olhou para Pedro. E Pedro ficou olhando para ela, dando glória a Deus e dizendo: funcionou! Glória a Deus, funcionou, que maravilha! Dentro do quarto, alegria. Fora do quarto, tristeza. Por que alegria dentro do quarto? Porque Jesus Cristo estava presente naquele lugar. No mundo, muita tristeza, mas aqui dentro, muita alegria, porque Jesus está presente no nosso meio. No mundo, muito choro, mas aqui muito riso, muitas glórias, muito vivas. Pedro, feliz, pegou, falou: tudo bem, Tabita? Parecia que ela tinha acordado de um sono. Tudo bem, Tabita? Morreu porque estava doente. Ressuscitou sem doença nenhuma. Talvez ela tenha dado uma espreguiçada e dito: ai, estou me sentindo tão bem. Pedro ajudou ela a descer daquela mesa. Acho que ela nem entendeu, né? O que eu estou fazendo aqui nessa mesa? Que roupa é essa? Hoje não é dia de ir na igreja? Que roupa bonita é essa? Não sei o que aconteceu. O que uma pessoa pensa depois que ressuscita, hein? O que a pessoa fala depois que ressuscita? Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, diz que o defunto sentou no caixão e começou a conversar. O que a pessoa fala quando ressuscita? Eu acho que a pessoa vem como se fosse assim, de um sono, não é? É como se a pessoa acordasse. Você de manhã, quando acorda assim, você não está pensando em nada, não é? Não sei o que aconteceu, o que passava na cabeça da Tabita, mas Pedro a tomou pela mão, foi até a porta que estava trancada, dava para se ouvir o choro das viúvas do lado de fora. Ai, Dorcas, Tabita, como era boa.
porque tinha que se chorar muito naquela época. Quando morria alguém, até a boa educação exigia que se chorasse bastante. Era praxe chegar no velório e já ir chorando. Quem morreu? Não sei, mas eu estou chorando. Era praxe. Então aquela gritaria do lado de fora, aquele lamento. Talvez Dorcas tenha falado, Pedro, o que está vendo lá? O que o pessoal está chorando? Mas ela nem sabia que tinha morrido, não é? Mas ela nem sabia que aquele era o seu funeral. Todo mundo chamou Pedro para fazer um funeral, mas Pedro abriu a porta do quarto e falou: o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. Eu não vim aqui sepultar ninguém, eu vim aqui ressuscitar em nome de Jesus. Olha a menina viva aqui, olha a Tabita viva aqui. E o que aconteceu com isso? Poxa, todo mundo ficou contente, não é? Porque já tinha corrido a notícia, até para os incrédulos, que aquela mulher maravilhosa, aquela moça maravilhosa, bonita não apenas como pessoa, mas fisicamente, em todos os sentidos, todo mundo já sabia que ela tinha morrido. Quando correu a notícia que ela estava viva, disseram, não, essa eu tenho que ir lá ver, porque ela morreu. Gostava muito dela, mas ela morreu. Não, está viva. Viva como? Eu vou lá ver. E as pessoas foram e viram. Mas ela não estava morta? Estava morta. Mas como que agora ela está viva? E aí os incrédulos ouviam, porque ela foi ressuscitada pelo Rei da vida, que é Jesus Cristo. Foi colocada de pé por aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que tem poder sobre a morte. E os incrédulos se convertiam. Olha aqui, versículo 42, leia comigo, Atos 9, 42. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Foi notório em toda Jope, toda a cidade. Imagina a Dorcas, como sempre, confeccionando uma túnica ou um vestido, porque ela voltou a trabalhar. Imagine a Dorcas pegando o vestido e pensando assim, vou levar para aquela viúva que mora do outro lado da cidade, eu sei que ela está passando muita necessidade, eu vou levar essa roupa para ela, essa roupa que eu fiz. Imagine aquela viúva incrédula, que já tinha sido ajudada por Dorcas em outras ocasiões, e que sabia que Dorcas tinha morrido. Imagina a reação ao ver Dorcas viva, entrando na casa com um vestido, então batendo palma. Muita gente falava, é fantasma! Abre aqui, trouxe um vestido para você. Aí espiavam, olhavam desconfiados. Mas todo mundo via depois que ela não era um fantasma, nem uma assombração, nem uma alma penada, mas sim uma pessoa ressuscitada pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Aí todo mundo se convertia, aí todo mundo queria o Rei da vida, que é Jesus. Dorcas agora estava fazendo a maior caridade de todos os tempos, pelo simples fato de andar, transitar em Jope, de visitar as pessoas. Ela estava fazendo a caridade de pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, mas principalmente que Ele tem poder sobre a morte e sobre o inferno, e que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que Ele foi morto na cruz do Calvário, mas se enganam aqueles que pensam que Ele está morto, porque Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, e todo aquele que nele crê nunca morrerá. Dorcas agora, mesmo sem dizer nada, levava essa mensagem. Todo mundo que olhava para ela dizia, eu quero esse Jesus que ela tem. Aí se convertiam, toda a cidade se converteu. Ninguém mais pode fazer isso. E digo ainda, nem a ciência, hein? A ciência está tentando. Mas depois que a pessoa morre, depois que o cérebro para de receber oxigênio e morre, depois que o coração para de bater,
depois que o corpo enrijece, depois que o sangue para de correr pelo corpo e emposta nas costas do cadáver, não tem mais jeito de ressuscitar a pessoa, não. Quando alguém está morrendo numa mesa de operação, está dando uma parada cardíaca, os médicos dão choques no peito, não é? E conseguem, às vezes, reestimular o coração que volta a bater. Mas basta 3 minutos a pessoa morta para ela estar perdida. Dorcas ficou horas e horas morta. Mas para Jesus foi tão fácil ressuscitar. E Ele é o único que tem poder para fazer isso. Ninguém mais. Acaso você já ouviu falar, com todo respeito e sem querer ofender, você já ouviu falar de que Pedro, depois de morto, ressuscitou alguém? Porque Pedro morreu. Enquanto Pedro estava vivo, ele conseguiu fazer essa ressurreição, não é? Mas depois que Pedro morreu, você ouviu algum milagre dizendo, olha, uma pessoa ressuscitou lá porque encostaram uma estátua do Pedro nela? Você ouviu alguém falar que ressuscitou? Você ouviu algum testemunho de alguém dizendo, olha, a Maria não está morta não, porque ela ressuscitou um defunto? Alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu falar que Buda tenha ressuscitado alguém? Alguém já ouviu falar que Maomé, durante toda a sua vida aqui, ressuscitou alguém? Mesmo depois de morto, apareceu aí alguém vivo dizendo, olha, fui ressuscitado por Maomé, por Buda? Porque todas as pessoas que já viveram e morreram, já passaram deste mundo e estão em outro lugar. Jesus Cristo foi morto, sim, é verdade. Mas é o único que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o único que tem poder sobre a morte. Ele é o único que pode ressuscitar e continua ressuscitando. E vai ressuscitar uma multidão. Os que morreram em Cristo, não importa onde os seus cadáveres estejam, no mar, no campo, ou perdidos numa vala, ou transformados em cinzas pelo fogo, todos os que morreram em Cristo, um dia, não importa onde estejam, vão escutar as trombetas tocarem. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Um dia Jesus, que está vivo, vai colocar de pé muitos mortos em todo o planeta. E Ele é o único que tem poder para fazer isso. Pastor, mas Jesus vai poder ressuscitar uma pessoa que foi carbonizada? Tranquilo. Ué, Ele pega um cadáver já enrijecido, gelado, um cérebro morto, coração já com sangue coagulando, o que restou, né? Porque o resto foi para as costas. Jesus pega um cadáver desse e levanta, parece que acordou de um sono, com a maior simplicidade. Assim Ele vai fazer, ainda vai fazer, porque Ele está vivo. Vai fazer comigo, se eu morrer antes dele voltar, vai fazer comigo. Não ligo de ter um mausoléu, de ter um funeral bonito, não ligo para nada disso. Eu só ligo para uma coisa: onde eu estiver, se eu estiver morto, então eu vou ouvir a trombeta tocar e vou abrir os olhos, vou olhar para mim mesmo e vou estar com uma roupa bonita, assim como Dorcas, quando ressuscitou, né? Olhou para ela mesma, estava lavada e com uma roupa bonita. Você, quando ressuscitar, vai olhar para você mesmo, lavado, lavada pelo sangue de Jesus e com uma veste branca e resplandecente, subindo nos ares para encontrar o Senhor Jesus nas nuvens do céu. E vai ser tão maravilhoso, tão simples. Por isso que a pessoa tem que fazer o que os cidadãos de Jope fizeram.
E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Crer no Senhor Jesus. Entregar a vida para Jesus. Dorcas passava por Jope. Mas Dorcas, me conta essa história, você morreu? Morri. E aí Pedro veio e me ressuscitou. Mas como que ele fez isso? Pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus. Dorcas, eu quero esse Jesus. É fácil, coloque a mão direita sobre o teu coração, vamos orar. Aí Dorcas ganhava muitas almas para Jesus. Muitos creram no Senhor. Você que está aqui hoje, essa palavra é com você, diz respeito a você. Porque Jesus Cristo é o único que está vivo com poder para te ressuscitar. Se você morrer, Ele te ressuscitará um dia. Acredite. Acredite. Os que morrem no Senhor nunca morrerão, ressuscitarão. Viverão para sempre. Por isso que a pessoa tem que receber só Jesus como Salvador, porque só Ele é a ressurreição e a vida. Só Ele pode te garantir a vida eterna. Por isso, olhe para mim agora. Receber Jesus como Salvador não é apenas dizer, eu quero. É se tornar discípulo de Jesus, como fez Dorcas, como fez essa moça chamada Tabita. Lógico que todo mundo quer Jesus. Quem é que não quer? Poxa, Jesus cura. Jesus abençoa, Jesus resolve problema. Quem é que não quer? Só que muitos têm Jesus como um padroeiro a mais. Tem Jesus e muitos outros para pedir. Jesus é só mais um padroeiro. Isso não é querer Jesus. Isso não é ser discípulo de Jesus. A pessoa que quer Jesus e se torna discípula de Jesus, só tem Jesus. Mais ninguém. Amo demais a Maria. É minha irmã. Mãe carnal de Jesus Cristo. Mas Maria não pode me ressuscitar. Por isso que eu não vou me apegar com ela. Eu vou me apegar com Cristo. Com todo o carinho que eu tenho por Maria. Por toda a admiração que eu tenho por Pedro. Eu não vou me apegar com Pedro. Eu não posso ter Pedro, Maria e Jesus. E Jesus é só mais um padroeiro. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por isso que a pessoa tem que ter só Jesus como Salvador. Você entende isso? Não é Jesus e mais um monte de outros santos e padroeiros ou divindades. Só Jesus. Por isso olhe para mim agora. Você tem que, no teu próprio interesse, receber Jesus como teu Salvador e se tornar discípulo, discípula de Jesus, caminhar após Jesus e só Jesus, e viver na fé, porque um dia você vai precisar que Ele te ressuscite. Se você andar com Jesus agora, Jesus também vai andar com você. Se você ficar com Jesus, Jesus também vai ficar com você. Se você durante esta vida caminhar com Cristo, na outra vida vai continuar caminhando com Cristo. Por isso, eu vou fazer um convite para você, docilmente, receber Jesus como único Salvador, o único que você vai adorar, o único que você vai reverenciar, buscar, amar, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. O único. Vou te convidar para receber Jesus agora, porque Ele é a ressurreição e a vida, e um dia você vai precisar da ressurreição e vai precisar da vida. Olhe para mim. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, crendo em Jesus, quantas pessoas aqui, por estarem amando tanto o Senhor Jesus, querem servi-lo e só a Ele, até o fim da vida. Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha que maravilha. Você vai passar agora da morte para a vida. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor. Sai do seu lugar, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, vamos aplaudir o Senhor Jesus.
Vem para cá. Vamos aplaudir. Isso, vem. Imagina você um dia morto, morta, no escuro daquele caixão, sei lá, com o corpo já comido pelos vermes, mas é teu corpo. Imagine você lá, e aí você escuta a voz de Jesus dizendo: a ti te digo, levanta-te. E aí você levanta. Tremendo, não é? Um dia isso vai acontecer, se você servir Jesus de todo o teu coração. Você que está aqui hoje na igreja, Pastor João Ribe, eu não tenho igreja. Aliás, eu não pertenço a igreja nenhuma. E eu quero me ligar ao corpo de Cristo. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Então eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir aqui para frente. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que está sem igreja nenhuma. Você que foi excluído de qualquer denominação, não importa. Jesus Cristo jamais excluiu alguém. Ele jamais te excluirá também. Ele te trouxe aqui hoje para que você volte à casa do Pai. Então você que está nessa situação, afastado, afastada, tem que se ligar com Jesus, porque Dorcas, Tabita, era discípula e servia a Jesus. A gente não pode parar de servir a Jesus. Então você que está afastado, afastada, saia do seu lugar, venha aqui para frente comigo, porque nós vamos orar. Venha, em nome de Jesus. Nós vamos fazer esta oração e você vai ser restaurado, restaurada. Você vai sentir de novo a alegria da salvação. Venha, venha. Você está sentindo também a vontade de vir? Então venha. Venha. Peça licença e venha. Não fica no teu lugar não. Ah, pastor, meu coração está ardendo de vontade de ir aí. E por que não chegou aqui ainda? Olha só, vem para cá. Venha. Olhe para mim. Você está vendo um homem que nunca vai morrer. Sabia? Eu nunca vou morrer. Nunca. Você está olhando uma pessoa que jamais morrerá. E eu também estou olhando pessoas que nunca vão morrer. Eu estou vendo pessoas que jamais morrerão. A morte não tem mais poder sobre você, porque você é de Jesus Cristo. A morte não pode te tocar, só a vida. Você passou da morte para a vida. Glória a Deus. Estou vendo pessoas chorando muito aqui na frente. É a alegria da salvação. É saber que jamais você morrerá. Saber que Jesus te amou tanto que Ele jamais te deixará, nem na morte, nem no inferno, em lugar nenhum. Você é dele. Ele te ama. Glória a Deus. Você que está conosco aqui hoje, Pastor João Ribe, ando tão fraco na fé. Preciso de oração, pastor, para que eu não me desvie. Então vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos fazer esta oração. Vou pedir às pessoas que estão em casa, ouvindo pela rádio, ou no presídio, ou no hospital. Pessoas que estão escutando pela rádio. Você precisa de Jesus, como eu também preciso, todos nós precisamos. E se você que está ouvindo pela rádio quer entregar sua vida para Jesus, se coloque de pé ao lado do rádio. Faça isso, se coloque de pé ao lado do rádio. Muito bem. Agora, nós que estamos aqui na sede da Paz e Vida de Fortaleza, nós vamos nos ajoelhar para orar a Deus. Como fez Pedro, ele se ajoelhou. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o coração. Nós aqui também vamos colocar a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Que maravilha saber que o Senhor Jesus venceu a morte e o inferno e tem poder para me garantir a ressurreição
e a vida eterna, porque Ele disse: todo aquele, toda aquela que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu estou vivo e eu creio, por isso jamais morrerei. A partir de agora, por Jesus Cristo, a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Nem a morte, nem o inferno, ninguém pode me matar. Jamais passarei pela morte, porque Jesus é o meu Salvador e Ele me garante a vida eterna. Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados e me ajuda, Senhor, a ser discípulo de Jesus Cristo. Eu quero fazer boas obras como consequência da minha salvação. Eu quero, meu Deus, que pelo fato de viver a salvação, as boas obras me acompanhem aqui nesta vida e depois desta vida. Pai bendito, muito obrigado por tão grande salvação. Eu te agradeço, porque o meu nome está escrito no livro da vida e eu estou reservado para a vida eterna. Assim seja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.